Que está circulando na boca de grande parte do público japonês atualmente é a frase mulher de Minato. Este termo é mencionado em quase todas as áreas da vida do Japão atualmente, desde dramas até animações, tendo até mesmo um filme literalmente chamado assim que foi lançado recentemente. Minato é um distrito localizado na capital do Japão, Tóquio, comumente considerado o distrito mais rico não apenas de Tóquio, mas de todo o Japão. No distrito de Minato estão incluídos bairros como Ozabuya Mairepanji, onde há muitas mansões toricaras, como gostam de chamá-las os japoneses, além das embaixadas oficiais de muitos países como a Embaixada dos Estados Unidos, França e Alemanha, e é claro, as sedes de várias empresas multinacionais como Apple e Goldman Sachs. Mas na realidade, a expressão refere-se a todas as mulheres que vivem no distrito de Minato no Japão. A resposta para esta pergunta é não. A expressão mulher de Minato, que está ganhando grande atenção pública no Japão, atualmente se refere a um tipo específico de mulher que passa a maior parte do dia na área do distrito de Minato, realizando certas atividades. Para entender melhor, sendo considerado o distrito mais rico de todo o Japão, as pessoas que vivem lá tendem a ser aquelas com ocupações bem remuneradas, como médicos, advogados, executivos de negócios, fundadores de startups de tecnologia e assim por diante. Com a área naturalmente cheia de pessoas que têm muito dinheiro para gastar, os bairros que vivem na área, como Kazaki, são conhecidos por ter muitos bares e restaurantes sofisticados. Em uma sociedade japonesa altamente centrada nos homens, é desnecessário dizer que a maioria das pessoas que ocupam essas ocupações bem remuneradas do Japão são principalmente homens. Portanto, a expressão mulher de Minato se refere ao tipo de mulheres em Tóquio que encontram esses homens de classe média e alta, jantam com eles depois do trabalho, vão a bares ou participam de reuniões sociais que ocorrem no distrito de Minato, onde muitos desses homens frequentam. Essas mulheres da comunidade não precisam necessariamente morar no distrito de Minato para serem descritas como mulheres de Minato, já que muitas delas na verdade não podem morar inicialmente no distrito de Minato devido aos altos custos da área. Elas podem morar em bairros mais acessíveis de Tóquio, como Nakano, e ir e voltar dali para os distritos do distrito de Minato, como Okazaki. À primeira vista, tudo isso pode não parecer um grande problema. Afinal, qual é o problema em participar de ações sociais realizadas no bairro rico, frequentadas por homens bem-sucedidos? Vamos nos aprofundar nos detalhes disso. Primeiro, as mulheres do Japão, que geralmente acabam se tornando mulheres de Minato, são geralmente mulheres de origens comuns e trabalhos padrão que normalmente se mudaram para Tóquio de outra região do Japão para estudar na universidade ou trabalhar. Devemos ter em mente que muitas mulheres que nascem e vivem nas regiões rurais do Japão admiram um tipo de estilo de vida metropolitano luxuoso aparentemente vivido pelas pessoas de Tóquio, que vêm em várias fontes de mídia como televisão ou redes sociais. Então, embora não seja exatamente a mesma coisa, é semelhante a uma pessoa que mora em Wyoming querer se mudar para uma carreira em Nova York depois de assistir a Sex and the City, ou como uma pessoa francesa querer se mudar para Paris e viver o estilo de vida parisiense. Mas a diferença chata é que, embora o controle masculino ainda persista no local de trabalho, nas nações ocidentais como Estados Unidos ou Reino Unido, ainda está longe de ser comparável à situação do Japão. Uma análise do Charter Management Institute mostra que as mulheres ocupam apenas 41% dos cargos de gestão no local de trabalho do Reino Unido. No entanto, quando esses números são comparados com os do Japão, percebe-se que um número tão grande de mulheres em posições importantes no Japão é apenas um sonho. Para você ter uma ideia, de acordo com o relatório do governo japonês de 2020, as mulheres ocupam apenas 6% dos cargos de liderança corporativa. Isso significa que, para a maioria das mulheres do Japão que vieram para Tóquio para viver o estilo de vida mais luxuoso que sempre desejaram, a única forma de ter os meios financeiros para fazer isso é não ter uma carreira bem-sucedida por si mesmas, mas encontrar homens que já tenham alcançado nível de sucesso financeiro por meio de suas carreiras e serem financiadas ou receberem favores financeiros deles de uma forma ou de outra. Então, a próxima pergunta a ser feita é qual caminho as mulheres jovens e comuns do Japão seguem para acabarem como mulheres de Minato? Geralmente é por meio de apresentações de amigos ou de aplicativos.
com a maioria dos empregos regulares no Japão pagando menos de 200 mil ienes japoneses, ou cerca de 1.500 dólares por mês, muitas mulheres têm dificuldades para pagar o aluguel, bem como outras necessidades básicas da vida. Incapazes de se dar ao luxo de ter aquele estilo de vida metropolitano com roupas e bolsas de marca, daqueles cenários de filmes de Tóquio com os quais sempre sonharam quando se mudaram pela primeira vez para a cidade. Então, enquanto buscam uma maneira de ganhar uma renda extra para si mesmas, podem encontrar um aplicativo em seus telefones, onde a descrição do aplicativo promete algo que parece bom demais para ser verdade. E assim é como as jovens mulheres costumavam frequentar o evento social noturno realizado em uma sala de reuniões de uma mansão de luxo no distrito de Minato. Por exemplo, seriam compensadas financeiramente apenas por sua presença. Simplesmente por estar fisicamente lá no Japão. Esses empregos são chamados de yaranomi, que basicamente significa que são pagas para sair e beber ou estar em um local social de bebidas, uma espécie de acompanhante de luxo, e a taxa por hora que recebem está muito além do que poderiam imaginar em seus empregos diurnos normais. Enquanto o salário mínimo normalmente recebido em Tóquio é geralmente em torno de 1.000 ienes japoneses, ou cerca de 8 dólares e 50 centavos, a taxa por hora para participar de eventos sociais de bebidas no distrito de Minato agora é apenas 5 vezes maior do que isso, com a taxa geralmente rondando 5.000 ienes japoneses. Então, na mente das mulheres jovens no Japão, isso soa como mais do que um bom negócio. Quero dizer, poder sair nos locais mais procurados do Japão no distrito de Minato, bebendo champanhe cara enquanto simultaneamente são pagas para fazê-lo. E a maioria simplesmente aceita sem sequer pensar duas vezes. E o grupo eventualmente cresce cada vez mais, à medida que muitas mulheres jovens que agora se tornaram mulheres de Minato começam a apresentar suas amigas ao trabalho. No entanto, tais acordos criam um problema para a sociedade japonesa. Primeiro, a evasão fiscal. Agora, esses empregos de yaranomi não são estritamente legais, já que as mulheres de Minato que frequentam esses eventos de bebidas muitas vezes não pagam impostos. Então, quando toda a questão de Minato se tornou mais amplamente divulgada na mídia japonesa e as autoridades japonesas começaram a investigar como essas mulheres ganhavam todo o dinheiro que lhes permitia ter esse estilo de vida com bolsas caras e roupas de grife, logo descobriram a verdade. A Agência Nacional de Impostos do Japão, equivalente ao Serviço de Impostos Internos, realizou uma operação de busca e apreensão nos desenvolvedores do aplicativo Academia, que era amplamente utilizado dentro do círculo das mulheres de Minato, encontrando informações pessoais e endereço de muitas das mulheres de Minato registradas no aplicativo e posteriormente pedindo que pagassem os impostos atrasados que estavam evitando. Isso nos leva ao próximo problema. Quando foram solicitadas a pagar os impostos atrasados pela Agência Nacional de Impostos do Japão, que geralmente variavam de 10 mil a 30 mil dólares, muitas mulheres de Minato não conseguiram pagar essas quantias de dinheiro. Então, se elas foram consistentemente apoiadas financeiramente por homens ricos japoneses que vivem no distrito de Minato por anos, além de frequentarem eventos sociais de bebidas que pagavam 5 vezes o salário mínimo, como é que elas não conseguiram economizar sequer 10 mil dólares para si mesmas ao longo dos anos? Isso ocorre porque todo o estilo de vida das mulheres de Minato é voltado para a aparência superficial, como comprar roupas e bolsas de marca caras, frequentar as clínicas de pele mais caras e contratar os treinadores pessoais mais caros. Agora, do ponto de vista das mulheres de Minato, muitas delas provavelmente pensam que esses são todos gastos necessários, já que precisam manter uma certa aparência física para continuar sendo constantemente convidadas para esses sofisticados eventos sociais de bebidas, além de continuarem populares e desejáveis entre os homens ricos que vivem no distrito de Minato. Mas a triste realidade é que, uma vez que se acostumam a esses hábitos de gastos, bem como a esse estilo de vida luxuoso, não conseguem mais voltar aos seus hábitos de gastos originais quando a realidade assim exige. E elas estão ficando mais velhas, não são mais tão convidadas para as festas e não são tão populares quanto as outras garotas de Minato mais jovens, e estão cada vez mais atrasadas. Os tratamentos de pele estão ficando cada vez mais caros, agora ligados a vícios e outros problemas, piorando cada vez mais a situação.